Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Glórias a Deus. Amados, uma palavra que muito temos ouvido e possivelmente muito falado em nossa nação nos últimos dias é a palavra crise. Amém? A tal da crise tem afetado o Brasil. Essa crise que tanto se fala é uma crise financeira. Quando a crise financeira vem sobre a nação, o povo murmura, o povo reclama, amaldiçoa os governantes e assim vai. Não é verdade? Mas, meditando sobre a crise que o nosso país enfrenta, eu entendo que a crise financeira nada mais é do que resultado e consequência de outras crises. A crise financeira não aparece do nada, ela é consequência, ela é uma colheita de algo que já estava sendo plantado em nossa nação. Muitos poderiam pensar, jogando de novo culpa nos governantes, corrupção. Não é verdade? Eu não sei as outras nações, mas o brasileiro, ele gosta muito de colocar a culpa no outro. Né? Amém? Eu creio que não é só brasileiro. O primeiro homem, Adão, quando Deus chegou para ele e disse: Adão, não, Senhor, foi a mulher. E Adão ainda meio que quis colocar a culpa em Deus, porque ele disse: foi a mulher que tu me deste. Então a culpa era de Deus e de Eva, não era de Adão. Eva, por sua vez, bota a culpa na serpente e assim vai. Amado, mas então, que tipo de crise que a nossa nação vive, que gerou as demais crises e, por último, o que estampa tanto no jornal, na televisão, na internet, a crise financeira? Ora, muitas crises que estão dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Amados, a primeira crise que eu poderia dizer nessa noite é a crise na família. É o problema que existe no meio da família, onde o pai não é mais pai. O pai agora é apenas alguém que ficou encarregado de trazer dinheiro para dentro de casa. É o pai que dá muito mais atenção para o futebol do que para a sua esposa, do que para os seus filhos. O homem que não sabe dosar as situações, dosar o tempo, é aquele que trabalha para dar um conforto para a sua família, mas como até às 6 não ganhou o suficiente, fica até às 8, fica até às 10, fica até meia-noite, e então se entrega demasiadamente ao trabalho, com a desculpa de que está trazendo conforto e benefício para a sua família. E então muitos homens ficam anos fora do lar, trabalhando, suando, para trazer dinheiro para dentro de casa,
E quando ele consegue ver tudo aquilo que ele adquiriu de bens materiais, de tantas horas extras, de 2 empregos, de 3 empregos e assim por diante, ele vê um casamento indo para o brejo, ele vê filhos indo para a droga, ele vê meninas, sua filha adolescente ficando grávida e assim por diante. Com a desculpa de que ele estava fazendo bem para a família, ele acaba fazendo mal. Mas valia ele ter ganhado menos e presente no lar, do que ter comprado a televisão nova, geladeira nova, carro novo. E quando tinha para usufruir, agora a esposa está com uma carta do advogado pedindo divórcio. Os filhos já não querem mais saber dele, agora querem saber dos amigos de bagunça e assim por diante. Então, essa crise é uma daquelas que estão na raiz, a crise dentro da família, a crise no coração da mulher, da esposa, que não é sujeita ao seu marido, que não se submete, que não adota a missão do marido e o ajuda e contribui com ele na missão do marido, mas é aquela que é infectada por doutrinas feministas de que vaso mais frágil ficou para anos atrás, agora a mulher tem que assumir o seu papel, mas esse assumir o seu papel é o papel que não é dela. Então a mulher começa a mandar no marido, começa a disputar com o marido. A mulher também agora começa a ficar ausente do lar. Daqui a pouco a crise começa a adentrar no coração das crianças. Elas crescem sem visão de família. A menina chega, o menino chega na adolescência, vê a sua família destruída e começa a pensar: o meu desejo é sair de casa o mais rápido possível, porque eu não aguento mais morar nessa casa. Então, o primeiro que aparece lá fora fala umas palavras bonitas para ela já se apaixona, já sai de casa com a perspectiva de agora ter uma vida melhor, vida que seu pai e sua mãe não deram a ela. Então aquela menina, quem sabe na adolescência, já começa dentro de uma nova casa. Ela não tem princípios, o rapaz não tem princípios de Deus. Agora essa bola de neve começa a crescer. Uma família que já era ruim, agora ela inicia uma outra pior. E assim essas crises familiares vão aumentando e vão aumentando. As pessoas crescem sem perspectiva de família, sem saber que tipo de família realmente supriria toda a sua necessidade, que tipo de família realmente seria aquilo que a Bíblia chama como bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que sua esposa será feliz, que seus filhos serão saudáveis, ele verá a paz sobre a sua casa. Então muitos crescem agora desordenadamente. Amados, a crise de moral, a crise de princípios, onde eu escutava hoje na mesa do almoço na empresa, o rapaz quase que batendo no peito, dizendo que tinha ido no mercado, comprou R$18, deu uma nota de 20, e a moça, ao invés de dar R$2, deu 12 de troco. E ele se orgulhando, dizendo: peguei 10 a mais e pulei fora. Então, no meio de uma sociedade tão corrupta, se os governantes roubam milhões, o que seria eu roubar R$10? Olha, economicamente não faz muita diferença, mas moralmente, na questão de princípios, se eu tenho a oportunidade de roubar R$10, se um dia eu tiver a oportunidade de roubar R$1 milhão, então dentro de mim o ladrão já está estabelecido. Amados, outra crise que nós vivemos nos nossos dias, eu não vou me alongar,
a crise dentro da igreja, onde as pessoas, elas querem apenas uma religião, querem apenas o clube de fim de semana, querem apenas sentar numa cadeira como essa, querem ouvir uma palavra que venha abençoá-las. Elas querem chegar na igreja com um monte de problemas e ouvir uma palavra mágica, receber uma imposição de mãos, como se fosse uma varinha de condão, e quando ela chegasse em casa, tudo estaria resolvido, tudo estaria tranquilo, não houvesse mais problemas, seria o crente no país das maravilhas. Amados, a maioria dos cristãos de hoje não querem mais compromisso, não sabe mais o que é receber uma palavra de um líder e colocar em prática. Cada dia cresce pessoas que acham que é eu e Deus na minha casa e ponto final. Pessoas que vivem no pecado, mas que por detrás de um computador sabem colocar palavras bonitas na internet, dizendo: não, eu sirvo a Deus na minha casa, eu sirvo a Deus sozinho, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de uma liderança, eu não preciso pagar o dízimo, eu não preciso ouvir a palavra de homens, é só eu e Deus na minha casa. Eu, Deus e a prostituição, e assim vai. Amadas, as pessoas não querem mais compromisso com o corpo de Cristo. As pessoas não querem mais se doar ao próximo. As pessoas, elas querem apenas o seu primeiro. Você já ouviu o ditado que diz: quando a farinha é pouca, o pirão é para mim primeiro. Então a pessoa, ela vive com suas dificuldades, com seus problemas, e ela não entende que a palavra de Deus diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo diz que eu tenho que me dispor ao meu irmão para abençoá-lo, para ajudá-lo, para levar as suas cargas. Então a carga do irmão fica mais leve. E se eu semeio ajuda, eu vou colher ajuda. Se eu ajudo o meu irmão com o seu problema, Deus vai cuidar dos meus problemas, seja de uma maneira sobrenatural, ou seja levantando outra pessoa para me abençoar. Amado, tudo aquilo que nós semeamos é isso que nós colhemos. Agora, quando eu planto o individualismo, quando eu planto o ditado ali do pirão, o que eu vou colher? Se eu sou individualista, eu vou olhar para as pessoas ao meu redor, e eu vou colher também pessoas individualistas ao meu redor. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Quantos creem, amém? Amém. Amados, nesse trecho da palavra de Deus que nós lemos, Deus, ele dá uma promessa. Melhor, um mandamento e uma promessa. Esse versículo começa dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ora, aqui é o Antigo Testamento, é o povo de Israel, mas no Novo Testamento que vivemos, quem é o povo de Deus? É a igreja de Cristo, amém? Não é a igreja placa, não é a denominação, é a igreja, é todos, toda a igreja. Jesus não tem duas, Jesus não tem três, Jesus tem uma igreja. Se o povo de Jesus, se o corpo de Cristo, se a igreja de Cristo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha, se é povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor, que necessidade há desse povo
se arrepender dos seus maus caminhos, não era para eles já terem jogado todos esses maus caminhos para longe? Já não era para eles viverem apenas um bom caminho? Que mau caminho é esse que o povo de Deus ainda tem que renunciar? Amados, esses maus caminhos são aquelas setas que dão direção, são aqueles atalhos que aparecem no nosso coração, na nossa mente todos os dias. Mau caminho não é eu botar a roupa e ir para o bailão. Mau caminho não é eu ir para a boca de fumo e cheirar droga. Esses maus caminhos estão aqui dentro. O mundo está aqui dentro. Então, eu posso ser povo de Deus, mas todos os dias, na minha carne, vão aparecer maus caminhos, vão aparecer setas, vão aparecer tentações para andar no mau caminho. Não existem bons caminhos, mas existem maus caminhos. Caminho só tem um: Jesus Cristo. Então você não tem que andar por bons caminhos, só tem um: Jesus. Agora, maus caminhos tem vários. Conforme Isaías diz, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. O prostituto diz que ele não está em pecado, e quem está em pecado é o governante que rouba milhões. O governante que rouba milhões diz que não está em pecado. Diz que quem está em pecado é o pedófilo. O pedófilo diz que não está em pecado. Quem está em pecado é o assassino. E assim vai. Cada um se desvia pelo seu próprio mau caminho. Amados, a primeira promessa de Deus é ouvir dos céus. Ouvir. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, depois de se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Olha só todo o processo que tem que acontecer comigo para que Deus me ouça, para que haja de fato um relacionamento. Eu falo e Deus me ouve, e agora eu estou apto para Deus falar e eu também ouvir. Amém? Então eu não posso colocar esse versículo de cabeça para baixo. Senhor, se o Senhor falar comigo, eu vou largar o meu mau caminho. Se o Senhor me abençoar, eu vou largar o pecado. Se o Senhor me der força, eu vou largar a prostituição. Se o Senhor me abençoar, me der a minha bênção, então eu vou obedecer. Esse tipo de contrato não existe com Deus. Quem precisa de Deus sou eu. Não é Deus que precisa da gente. Ele quer nos usar, é diferente. Agora Deus não deixa de ser Deus se eu abandonar o seu caminho. O prejudicado sou eu. Eu sem Deus é que estou na pior, e não Deus sem o homem. Amém? Então começa dizendo que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. O problema é que eu quero que Deus me ouça na prostituição. O jovem se prostitui e quer que Deus o ouça. O homem vê pornografia na internet e quer que Deus o ouça. A pessoa retém a sua oferta, o seu dízimo e quer que Deus a ouça. A pessoa consulta signo. Conheço crente que posta na internet signo.
e quer que Deus o ouça. Se eu fosse Deus, eu diria: vai lá e consulta o teu signo para ver o que tu quer. O que vai acontecer contigo? Eu quero dever e não pagar, e quero que Deus me ouça. Eu quero ser mal educado, dever perdão para várias pessoas, e quero que Deus me ouça. Eu quero mentir e quero que Deus me ouça. Eu quero usar roupa indecente e quero que Deus me ouça. Eu quero olhar para as outras mulheres, trair a minha esposa e quero que Deus me ouça. Deus só vai me ouvir quando eu me humilhar e depois orar. Não adianta orar primeiro, porque existe a oração do hipócrita, existe a oração do orgulhoso. Senhor, eu mereço ser abençoado, porque eu não sou que nem aquele irmãozinho ali. Senhor, eu mereço ser abençoado, eu não sou que nem aquele outro que faltou o culto. Então Deus não começa a dizer que você tem que orar, não. Você tem que se humilhar. Primeiro se humilha. Agora ora. Agora fala. Agora se converte no seu mau caminho. Poxa, mas eu já estou me humilhando. A humilhação, vamos colocar, seria a promessa de que eu vou me consertar. Eu estou me humilhando diante de Deus. Não adianta eu chorar na igreja e chorar nos braços da minha irmã de lá. Eu tenho que me humilhar, orar, e agora eu tenho que me converter nos meus maus caminhos. Eu tenho que colocar em prática a minha humilhação. Eu tenho que colocar em prática aquilo que eu falei quando eu orei. Eu tenho que colocar em prática aquilo que eu encontrei quando busquei a face do Senhor. Então Deus vai ouvir. Amém? Amém. Então Deus vai ouvir. Então Deus vai ouvir. Amanda, uma crise que está no nosso país hoje financeira, ela é resultado de centenas de crises que a antecedem. Crise que começa com esse rapaz que levou R$10 a mais da lojinha da esquina. Crise que começa na nossa casa quando eu mando o filho calar a boca, vai dormir, eu quero conversar contigo, deixa eu ver o meu jornal. Crise que quando eu tenho tempo para os meus amigos e não tenho tempo para minha esposa. Então todas essas crises vão gerar a calamidade que o nosso país se encontra hoje. Amados, a palavra de Deus dá uma promessa de que Ele ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Amém? Começa nos céus e depois vem para a terra. Eu gostaria que os irmãos também abrissem, ou se não abrir, mas anota. É um texto bem conhecido, Apocalipse 21, versículo 1. Eis que eu vi novos céus e nova terra. Amém? Em Apocalipse, então, existe uma promessa de novos céus e nova terra. Esses novos céus e nova terra, ela se concretizará depois da vinda de Jesus, quando estivermos então para sempre com o Senhor. Amém? Quantos esperam a vinda de Jesus? Nosso corpo será transformado num corpo de glória. Viveremos agora numa terra nova, com todos aqueles que um dia foram salvos por Cristo. A Bíblia diz então que habitaremos na Jerusalém celestial durante toda a eternidade.
haverá novos céus e nova terra para nós. Mas eu creio também que essa passagem, ela é uma passagem profética para a vida do cristão. Novos céus e nova terra, literal, é consequência de novos céus e nova terra espiritual na nossa vida hoje. Porque nós vemos aqui, Deus começa dizendo no versículo 14: o meu povo está em crise, o meu povo que se chama pelo meu nome está vivendo os maus caminhos, e como vive os maus caminhos, colhe uma terra ferida, uma terra amaldiçoada. Então ele dá uma promessa: se o meu povo se humilhar, orar, se converter, eu ouvirei dos céus. A nossa atitude de humilhação, de oração, de buscar a face do Senhor, de se converter, toca o coração de Deus dos céus. Então ele começa dizendo: eu ouvirei dos céus. Quer dizer que no céu aconteceu algo, foi acionado algo. Porque enquanto eu estou no pecado, como diz a Bíblia, os céus sobre mim são de bronze. O que significa céus de bronze? A minha oração não sobe, as bênçãos de Deus não descem. Você já ouviu aquela expressão: minha oração não passou do teto? Povo de Deus em pecado, povo de Deus vivendo longe da presença de Deus, tem sobre eles céus de bronze, céus de pedra, céus que entre eles e Deus existe uma barreira. Lá em Isaías capítulo 59, então, capítulo 58, 59, todo o contexto, Deus vai dizer: não é a mão do Senhor que está encolhida que não pode tocar, não são os ouvidos do Senhor que são surdos para ouvir, mas os vossos pecados formam uma barreira entre vós e o vosso Deus. Então entre nós e Deus há uma barreira, há um céu de bronze. Quando eu estou no pecado, quando eu estou falhando com Deus, quando eu estou na rebeldia, e por conseguinte, a minha terra é amaldiçoada. Porque se eu semeio uma vida sem comunhão com Deus, eu vou colher então todas as maldições que advêm. Então quando eu me humilho, quando eu oro, quando eu me converto de verdade, lá nos céus acontece uma mudança. Deus ouve. Não adianta eu orar, não adianta eu chorar, não adianta eu gritar, louvar músicas lindas na igreja, se eu não me humilho diante de Deus, se eu não me converto dos meus maus caminhos. O céu vai continuar de bronze. Quem sabe o CD ficou lindo, mas os céus são de bronze. Deus não ouviu nada. Para que Deus ouça, tem que ter humilhação, tem que ter arrependimento, tem que ter quebrantamento, tem que ter conversão verdadeira. Então Deus ouve. Novos céus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Agora a atitude de favor de Deus. Quando Deus ouve e quando Deus me perdoa, os céus não são mais de bronze, mas os céus são abertos. Então para mim agora tem novos céus. E o que ele fala? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nova terra. Em Apocalipse não diz haverá nova terra e novos céus. Não começa na terra, começa nos céus. É novos céus e nova terra. O botão é na terra. O botão aqui dentro de nós. Me humilhar, orar, buscar o Senhor, me converter. É a minha parte. Então, o milagre começa lá em cima, o sobrenatural começa lá em cima. Deus vai nos ouvir, Deus vai nos perdoar, Deus vai sarar a nossa terra.
Ah, mas quer dizer que se eu me consertar, o Brasil inteiro vai se consertar? Não sei. Mas tem que começar de alguém. Tem que começar de alguém. Tem que começar de alguns. Amém? Como que nós oramos? Nós oramos apenas por nós? Você também não ora pela sua família? Por que também não orar por sua igreja? Por que também não orar por sua cidade? Por que não orar pela nossa nação? Se cada habitante dessa nação dizer, não, deixa que os outros orem pela nação, eu vou orar só por mim, então ninguém ora pela nação. Nós vivemos no Brasil chamado Navegantes. Navegantes é cidade brasileira, amém? Você tem o CPF brasileiro, você tem lá algum brasãozinho do Brasil, algum documento seu. Então você tem total autoridade diante do mundo espiritual para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, abençoa a minha nação, abençoa o meu povo, tira, Senhor, todo tipo de corrupto que estiver no poder, aqueles que forem bons, é claro que não são muitos, né, infelizmente, que a luz deles então brilhe, mas que aqueles que são corruptos sejam desmascarados, o Senhor tire. Tem muitos cristãos que se escondem atrás de tabus, dizendo, não, o cristão não, só tem que abençoar os governantes, não é verdade? Essa é a frase, não, eu tenho que abençoar o governante. A Bíblia manda orar por eles, amém? Orar, abençoar, claro, está abençoando. Qual é a minha maneira de abençoar o corrupto? Se existe um corrupto no poder, Senhor, abençoa que ele consiga roubar mais ainda, Senhor. A minha oração é que ele se converta, que ele se arrependa, e que se ele não quiser se arrepender, então que venha à luz toda a podridão dele, e que ele saia, e que Deus levante alguém de bem para governar as esferas da nossa nação. Tem que orar pelos governantes. Senhor, desmascara os filhos de Belial, desmascara aqueles que roubam o dinheiro do povo e deixam as pessoas sem médico, sem educação, sem segurança. Se o cristão não orar assim, vamos se converter dos nossos maus caminhos, que o Senhor há de sarar a nossa nação. Ah, mas se o resto do povo não quiser, não importa. Se eu orar, se eu me humilhar, quem sabe a nação inteira não vai ser abençoada, mas a nação que está ao meu redor vai ser. A nação que eu boto os pés vai ser. É igual aquela história do incêndio na floresta, onde todos os animais vão embora, fogem, e o passarinho vai lá no riacho, pega duas gotinhas de água, volta em cima daquelas árvores em chamas e joga aquela gotinha de água. Quando a gotinha de água está descendo, ela já evapora no meio do caminho. E alguém fala para o passarinho, passarinho, você está vendo que não adianta fazer isso. Daí o passarinho poderia dizer, olha, se o elefante estivesse ajudando, porque cabe mais água na tromba dele do que no meu biquinho, não é verdade? A coisa iria mais rápido. Só que o passarinho vai ser cobrado pelo biquinho dele, e o elefante vai ser cobrado pela tromba dele. O que importa, o passarinho poderia dizer, é que eu estou fazendo a minha parte. Se todos os animais estivessem fazendo a sua parte, o incêndio acabaria. Então, amado, se nós vivemos em santidade, vivemos novos céus e nova terra sobre a nossa vida,
isso vai impactar as vidas que estão ao nosso redor. E assim como uma fagulha pode queimar uma floresta inteira, basta um brasileiro viver em santidade, que toda uma nação pode ser incendiada. Se isso aconteceu com os avivalistas dos séculos passados, um homem, 2 homens mexiam com um país inteiro. Imagine quando hoje vários e vários de nós vivemos em santidade, vivemos em obediência à palavra de Deus. Se nós tirarmos as crises que tem dentro do nosso lar, então a crise que está na nossa nação ao redor de nós vai mudar. Não adianta botar culpa no presidente por causa de uma crise financeira nacional. Se eu tenho uma crise com a minha esposa, se eu tenho uma crise com o meu filho, se eu tenho uma crise com o meu patrão, não obedeço o meu patrão, faço uma coisa na frente dele, faço outra por detrás. Se eu tenho uma crise com o meu pastor, se eu tenho uma crise com o meu irmão, se eu tenho alguma crise com o meu vizinho, vamos sarar, vamos sanar as crises que estão sob o nosso controle. E vamos aguardar na promessa de Deus, que Deus vai tocar em nossa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amado? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se você preferir, pode fechar os seus olhos. Eu creio que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Cabe a cada um de nós obedecer a palavra de Deus, que Deus vai mudar a atmosfera sobre as nossas vidas. Ah, mas a coisa está difícil, irmão, não reclame. A nação inteira está reclamando, e não é por reclamar que a coisa está se resolvendo. Não é reclamar, é clamar, é se humilhar, é se converter das crises que estão aqui dentro de nós. Deus vai nos sarar, Deus vai sarar os céus sobre nós, Deus vai sarar a terra que está debaixo dos nossos pés. Ele vai ouvir os céus. Significa que agora eu tenho livre acesso de novo a Deus. Novos céus sobre mim. Eu falo, Deus me ouve, Deus fala e eu ouço. E agora eu tenho nova terra sobre mim. Eu planto e eu colho. Eu planto e eu colho de novo. Eu semeio de novo e eu colho de novo as bênçãos de Deus. Porque a terra não é mais estéril, mas agora é terra fértil. É nova terra sobre mim. Deus, quando criou o Éden, não criou um deserto para colocar Adão e Eva. O Éden era um jardim, era uma terra regada, era uma terra frutífera. Deus vai te colocar numa terra frutífera, numa terra fértil. Receba essa palavra em nome de Jesus. Mas eu tenho que me humilhar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a face do Senhor, eu tenho que arrancar da minha vida os maus caminhos. Santo, santo, santo é o Senhor. Espírito Santo, toca mais íntimo de nós e nos transforma nessa noite, Senhor. Aleluia. Que a cada dia possamos vigiar, Senhor, quando os maus caminhos quiserem adentrar no nosso coração, eles
nossos pés somente estejam em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Derrama sobre nós nessa noite, Senhor, fogo consumidor. Derrama sobre nós nessa noite, Senhor, fogo purificador. Santifica, Senhor, nosso coração. Santifica a tua igreja, Senhor. Quantos de nós, Senhor, somos fisgados quando ouvimos algo sobre bênção, algo sobre prosperidade, mas de maneira nenhuma somos atraídos quando ouvimos algo sobre santidade, sobre temor do Senhor, sobre compromisso com Deus. Senhor, nós nos arrependemos nessa noite em nome de Jesus. Nós nos arrependemos, Senhor, em nome de Jesus.